Agora, em Jeremias, quero ler uma porção da palavra. Quero ler o primeiro capítulo, versículos 4 e 5 de Jeremias. E a partir daí citarei 2 ou 3 escrituras e tentarei sair da plataforma dentro de 1 hora, se possível, para que vocês tenham tempo de ir para casa e voltar. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Jeremias, o profeta, falando: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Agora, a razão pela qual li isso, vejam o que eu quero. Então não estou pregando, só quero explicar algo e quero que todos vocês tentem me dar toda a sua atenção se puderem. E agora lembrem-se, especialmente para esses ministros aqui, posso estar errado nessas coisas. Se estiver, estou errado sem saber, compreendem? Eu não sei de nenhuma outra coisa. E a única coisa que eu sei pelas Escrituras veio a mim diretamente por revelação, veio? Portanto, é assim que o único modo que eu conheço, e se não tiver de acordo com o modo que vocês creem, eu lhes peço, como meus irmãos, minhas irmãs, que não discutam comigo, mas que me suportem, pois eu sou o mais fraco. E orem por mim para que Deus me guie para a luz, ao que é a verdade, veio? Se eu estiver errado em minha explanação da Escritura, pois como eu disse aqui esta noite, eu não conheço muito acerca da palavra, do livro. Eu conheço o autor muito bem, aquele que o escreveu, o Espírito Santo. Aqui em Jeremias, antes mesmo que ele fosse formado, antes mesmo que ele viesse ao mundo, antes que ele tivesse sua primeira existência, antes que o germe viesse a ser um germe, ali Deus o conheceu. Ele disse que o santificou e o ordenou profeta para as nações antes mesmo que ele nascesse. Vê? Agora, a primeira coisa que estou fazendo é para que se saiba disso, que é pela graça de Deus que qualquer um de vocês é salvo hoje. Não foi sua vontade ser salvo. O homem, por natureza, é uma rebelião contra Deus. E ele se rebeliou no jardim do Éden, caiu da graça e fugiu de Deus, e se escondeu de Deus. E é da natureza do homem fazer isso. Agora, a Bíblia também diz que dons e chamados são sem arrependimento. Não é que você se arrependeu, não é nenhuma de suas justiças, não. Dons e chamados são sem arrependimento. É o conhecimento prévio de Deus do que Ele tem. Eu creio que Deus no Jardim do Éden, antes do Jardim do Éden, eu creio que Deus conhecia o fim desde o princípio. Eu creio nisso. E que tudo no grande relógio, o grande quadro está se movendo e nada pode impedi-lo. Vai acontecer exatamente conforme o que Deus disse que aconteceria. Agora, penso que você e eu, e a melhor coisa que podemos fazer, aconselhando-os como servo de Deus, pesando cada palavra que estou dizendo, porque compreendo que estou em contato hoje com cerca de 6 ou 8 milhões de pessoas. Elas observam as palavras que eu digo, pesam o que eu digo, o mundo nominal, a igreja, médicos, advogados, monarcas, observando, têm estado nas reuniões, grandes homens têm sido curados, e eles têm observado isso, eles o registraram, eles escrevem e me dizem, mas muitos deles são como Nicodemos, não, eles vêm à noite, ou escrevem, ou algo assim. Mas tem medo de vir à plataforma e dizer,
eu tomo posição nisso. Nunca me envergonhei e que Deus me ajude a sempre ser homem o suficiente para me levantar e falar minhas convicções, pois se não fosse, seria um traidor de Cristo. Creio no batismo do Espírito Santo à moda antiga. Creio que um homem deve nascer de novo ou continuará sendo um pecador. Creio que é somente pela graça de Deus que ele é chamado pelo Espírito Santo. Não recebemos o Espírito Santo pela fé, crendo. É o dom gratuito de Deus dado a nós pela graça de Deus. É nesse ponto que eu divirjo da minha própria igreja, a igreja da qual venho, a Igreja Batista. Eles disseram: "Você disse que recebe o Espírito Santo quando crê." Respondi: "Isso é contrário à Bíblia." Paulo disse em Atos 19, ele perguntou àqueles batistas lá que estavam seguindo Apolo. Ele indagou: "Recebestes o Espírito Santo desde que crestes?" Não quando vocês creem, mas desde que creram. Você crê primeiro e o Espírito Santo, que é o dom de Deus, vem a você. É diferente. Aqui, completamente diferente de ser salvo, de ser chamado em Deus. Agora, portanto, vocês terão que ver, eu creio que o espírito do homem foi feito antes. Todo o sobrenatural foi feito antes do natural. Eu creio que tudo na linha natural funciona em harmonia, ou deveria funcionar com o espiritual. Em outras palavras, assim, quando um bebê nasce, quando uma pessoa nasce do Espírito, os ministros, há 3 elementos que saíram do corpo de Cristo para formar o corpo espiritual de Jesus Cristo. Vocês creem nisso? Água, sangue e espírito. Isso é o que saiu de seu corpo. É verdade isso? Bem, esses são exatamente os elementos necessários para entrar em seu corpo, os elementos que isso constitui o novo nascimento. 3 elementos: água, sangue e espírito. Agora observem isso. Na esfera natural, quando um bebê nasce neste mundo, qual é a primeira coisa em um parto normal? Água, sangue e vida, correto? Espírito. 3 coisas, todas as coisas do mundo natural. Ah, se tivéssemos tempo essa tarde para nos aprofundarmos no assunto e mostrar-lhes o que são as obras dos demônios. Talvez eu o faça. Em algumas tardes dessa semana eu mesmo quero falar, nas reuniões da tarde, sobre o que é demonologia. As pessoas falam sobre demônios e não sabem o que eles são. Quando você está fora, só tendo algum tipo de pensamento, os demônios são isso ou aquilo. Mas quando você se encontra cara a cara e conversa com eles, e eles tentam movê-lo em alguma outra forma, e eu direi isso, amigos, com minha Bíblia aberta diante de mim esta tarde, quando os demônios vêm ao meu encontro e eu converso com eles, não apenas com algum mito, algo manufaturado, ou penso ou sinto o poder deles. Quero dizer, conversar cara a cara, como fiz com vocês. E tentei fazer isso para ter certeza. Eu os fiz ficar ali e olhar. E eu diria que não me refiro a uma pessoa possuída por um demônio, mas sim à forma, ao perfil de um demônio parado ali, como uma sombra escura, falando. E ele me ameaçava, e eu dizia: "Você está errado, e você sabe que está errado, pois está escrito na Escritura, vem." E ele ficava ali e eu dizia: "Responda-me." E ele não me respondia. Eu dizia: "Em nome dos céus, responda-me." E ele não respondia. E eu o chamava de todos os tipos de nomes, mas sempre que você menciona o nome de Jesus Cristo, ele responde. Eu já vi isso, eu sei. E Deus sabe como testemunha, enquanto eu estou aqui nesta tarde, que essa é a verdade. Mas, irmão e irmã, é melhor você saber o que está fazendo, é melhor ter cuidado e é melhor você ter certeza de que está entendendo. Não saia por aí, fique exatamente onde Deus te chamou,
até que você saiba o que está fazendo, pois é uma coisa perigosa, vem? Agora, é claro, há coisas que Deus revelou e não quero que você pense que sou um místico. Não sou um místico, sou um filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Mas há coisas no mundo espiritual que você não pode falar para as pessoas. A pessoa mais próxima de mim, eu acho, no mundo é meu filho e minha esposa, que eu saiba, minha mãe, e eles não sabem nada mais sobre isso, e eu não lhes contei mais do que eu conto a vocês, porque é um assunto individual.